De volta com o Direto do Plenário, vamos direto ao plenário do STF para a segunda parte da sessão de hoje. Esse é o ministro Luiz Roberto Barroso, para o voto. Obrigado, presidente. Uma boa tarde. Cumprimento Vossa Excelência. Cumprimento nossa vice-presidente, ministra Rosa Weber, ministra Carmen Lúcia, os eminentes colegas que estão na sessão. Cumprimento, que é visto ao longe, mas creio que ser o nosso procurador-geral, doutor Augusto Aras. Cumprimento os advogados que estiveram na tribuna e cumprimento Vossa Excelência, presidente, especialmente na qualidade de relator, e cumprimento os eminentes ministros que proferiram os votos seguintes, o ministro Cássio Nunes Marques, Alexandre de Moraes e, por último, o ministro Luiz Edson Fachin. Presidente, quase tudo já foi dito e, portanto, eu vou procurar resumir o meu voto, dividido em três partes que pretendo que sejam breves. Uma reflexão sucinta sobre a questão do saneamento básico, que é um tema sobre o qual eu mesmo já havia escrito em sede não jurisdicional. Em seguida, a minha manifestação sobre o mérito especificamente e uma breve reflexão sobre as impugnações que foram feitas. Leio, presidente, 2 parágrafos sobre a questão do saneamento básico que escrevi há pouco mais de um ano atrás no meu livro Sem Data Vênia, exatamente 2 parágrafos. O saneamento básico é a principal política pública de saúde preventiva, conforme parâmetro mundialmente aceito, além de ser vital para impedir o comprometimento do solo, dos mananciais, que são as fontes de água para abastecimento, rios e praias. O saneamento básico consiste em ações de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, bem como o manejo de águas pluviais e dos resíduos sólidos. Tive a preocupação de fazer essa definição, porque muitas vezes a gente fala em saneamento básico sem detalhar as diferentes obrigações que estão envolvidas nesse específico serviço público. Nossos indicadores, como todos os votos já apontaram, os indicadores nessa área são muito ruins. Cerca de 33 milhões de pessoas não recebem água tratada, metade dos domicílios brasileiros, onde vivem 104 milhões de habitantes, não têm acesso a uma rede de coleta de esgoto. Portanto, metade dos domicílios brasileiros não têm acesso à rede de coleta de esgoto e mais de 70% dos municípios não têm qualquer tratamento de esgoto despejando diretamente no meio ambiente. E um dado que me chamou muita atenção, na capital de São Paulo, o estado mais rico da federação, esses despejos in natura causaram a morte dos seus 3 principais rios, Tietê, Pinheiros e Tamanduateí. No tocante aos resíduos sólidos, mais de 50% das cidades os destinam a vazadouros a céu aberto, conhecidos como lixões. Epidemias associadas ao mosquito Aedes aegypti, como dengue, zika e outras, têm como uma de suas causas principais disfunções associadas às deficiências do saneamento básico. Por combinar política de saúde pública, proteção ambiental e condições mais dignas de vida, uma abrangente e ambiciosa política pública de saneamento básico deve ser uma opção prioritária para o país. A verdade inelutável é que o Estado não tem recursos para os investimentos necessários. Também aqui é indispensável a superação do preconceito contra a iniciativa privada. De nada adianta o apego a dogmas, nem tampouco a afirmação retórica de que este é um serviço público essencial, sendo dever do Estado prestá-lo. As pessoas no Brasil ainda estão morrendo de doenças facilmente evitáveis e deixá-las morrer em nome de um discurso ideológico
não pode ser uma opção legítima. Pouco tempo depois de eu ter elaborado esse texto, sobreveio esta lei que aqui é o objeto de discussão e de impugnação, a lei que atualizou de maneira bastante substancial o marco legal do saneamento básico no Brasil. Eu quero adiantar, presidente, que estou não apenas cumprimentando Vossa Excelência, como acompanhando o voto de Vossa Excelência, e para não me alongar, eu me limitarei a ler a ementa do substancioso voto que farei juntar. Nós estamos, portanto, diante de ações diretas de inconstitucionalidade contra a atualização do marco legal do saneamento básico e, digo eu, a reduzida capacidade de investimento público e a necessidade de expansão e melhoria dos serviços de saneamento básico prestados no país motivaram o legislador nacional a rever o marco regulatório do setor e a realizar a opção expressa de estimular a entrada de capital privado. O novo marco legal visa a universalização do acesso ao saneamento e se baseia em 3 escolhas políticas fundamentais que foram feitas pelo legislador. A primeira, a exigência de competição pela delegação do serviço, inclusive para prestadores públicos. E, de certa forma, foi a falta de capital, somada à falta de competição, que contribuíram para o nosso atraso nessa matéria. E aqui ressalto, presidente, em matéria de saneamento básico, estamos atrasados e com pressa. Segundo lugar, segunda escolha fundamental foi a da centralização ou uniformização regulatória. E o terceiro eixo essencial foi o incentivo à regionalização da prestação. As principais alterações feitas pela lei na estrutura de execução e regulação do setor de saneamento são as seguintes. Primeira, a vedação à celebração de contrato de programa para delegação da prestação dos serviços à entidade que não integre a estrutura administrativa do titular sem licitação. Portanto, aqui é uma mudança do paradigma que tem sido adotado em muitas partes do Brasil, que é um município sem licitação, delegar a uma empresa estadual a prestação desse serviço. Em segundo lugar, a segunda alteração importante foi a seguinte: a alteração das competências regulatórias da Agência Nacional de Águas, a ANA, permitindo algum grau de regulação uniforme e orientativa em todo o âmbito nacional. Em terceiro lugar, a previsão de novas estruturas regionalizadas, formadas pela reunião voluntária de municípios e passíveis de criação por lei estadual ou federal. E, por fim, a criação de metas ambiciosas de universalização dos serviços, que se pretende que chegue até 99% até 2030. A universalização desses serviços de saneamento básico tem que ser uma obsessão nacional, uma preferência. Eu diria, ao lado da universalização do ensino médio, que ainda não conseguimos, a universalização do saneamento básico é a principal política pública de saúde preventiva a ser adotada em qualquer país do mundo, e nós precisamos ter um compromisso com essa universalização. Interessante e, curiosamente, todos esses pontos foram objeto de impugnação pelos autores das ações diretas. O núcleo fundamental da lei
está situado inequivocamente dentro dos limites formais e materiais impostos às competências legislativas da União nessa matéria. Portanto, eu não tenho nenhuma dúvida acerca da constitucionalidade formal dessa lei, inclusive quando estabelece normas gerais a serem seguidas pelo município. E se considero que é uma competência formal da União e se considero que ela foi exercida com razoabilidade nas suas escolhas políticas, não entendo que o Supremo Tribunal Federal, que o Poder Judiciário deva sobrepor valorações suas próprias àquelas feitas pelo Poder Legislativo no exercício do seu poder discricionário, na verdade, no seu poder de conformação legislativa. O cenário de precariedade da rede de prestação de serviços e de estagnação na sua expansão, permanecer fiel ao dogma ideológico de que esse é um serviço público essencial e que o Estado é que deve prestá-lo, significará ser coerente com as próprias convicções, mas provocar a consequência perversa de continuar negando o acesso ao saneamento básico a uma imensa legião de brasileiros. Tanto aqui, como em muitas outras situações da vida, as convicções e a ideologia devem ceder aos fatos reais da vida. A imposição de concorrência para a delegação da prestação dos serviços de saneamento e a vedação à celebração de contratos de programa com empresas estatais com dispensa de licitação para esse fim são previsões totalmente harmoniosas com o artigo 175 da Constituição. Eu diria que melhor cumpre o artigo 175 da Constituição, além de se justificarem pelos objetivos de aumento da eficiência na prestação dos serviços e de atração de novos investimentos ao setor. Nós estamos falando aqui de dinheiro, estamos falando de onde ir buscar capital para fazer um bem para a população. E se o Estado não tem esse capital, evidentemente ele deve ser buscado na iniciativa privada. Ademais, a criação de quadro técnico capacitado na estrutura de uma agência reguladora federal, como é o caso da Agência Nacional de Águas, e a atribuição a ela de competência normativa para a edição de diretrizes para os titulares dos serviços, são providências tendentes a minorar os problemas gerados pela pulverização e consequente disparidade da regulação do setor. O exercício da função normativa da agência não deve esvaziar a competência regulatória dos entes titulares dos serviços, mas apenas orientá-la quando se verificar, por critérios técnicos, que a uniformização regulatória é mais adequada do que a descentralização. E aqui é preciso ter, presidente e prezados colegas, na justificativa da legitimidade dessa alteração, a compreensão de que o Brasil tem 5.600 municípios nos mais diferentes níveis de desenvolvimento e nos quais, por muitas razões, existem limitações cognitivas do que é a coisa certa a fazer. E, portanto, ter uma orientação de âmbito nacional é extremamente positiva e construtiva para orientar as decisões a serem tomadas pelos poderes concedentes locais. Digo ainda que a Unidade Regional de Saneamento Básico e o Bloco de Referência, que são as novas unidades de prestação regionalizada previstas pela lei, e o presidente já esclareceu, não são novas entidades, não são novas pessoas de direito público fora dos municípios. Essas novas unidades previstas em lei encontram fundamento no artigo 241 da Constituição e se constituem pela adesão facultativa dos municípios. Isso é muito importante de se assinalar, não é uma imposição
é uma faculdade, é uma opção que se dá. A atuação dos Estados e da União na criação dessas estruturas se dá tão somente pela iniciativa de organizar a integração, sem que haja participação deles na gestão associada dos serviços que continuam a ser titularizados exclusivamente pelos municípios em razão... Sigo, presidente, na leitura dos diversos itens da minha ementa, mas já quase chegando ao fim, é que as impugnações foram em grande quantidade. O artigo 8º, parágrafo 1º, inciso 1 da Lei 11.445, de 2007, na redação dada por esta lei aqui impugnada, afirma que a prestação direta dos serviços de saneamento por consórcios de municípios deve se dar por meio da instituição de autarquia intermunicipal. Esse é o único ponto, presidente, em que, sem divergir, nem propriamente fazer uma interpretação conforme, eu observaria que não há uma justificativa que me pareça razoável para se impor um modelo de autarquia, e aqui me parece que é perfeitamente possível que seja uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista, de modo que eu diria que aqui se utilizou a espécie pelo gênero empresa sob controle estatal ou entidade sob controle estatal. Os artigos 10b, 11 e 11b da Lei 11.445 de 2007, com a nova redação, impõem aos contratos de prestação de serviço em curso a adoção de novas metas legais de universalização, criando, inclusive, a obrigatoriedade de que as empresas contratadas, sejam estatais ou privadas, comprovem ter capacidade econômica financeira por recursos próprios ou por contratação de dívida para viabilizar o atendimento dos objetivos de expansão da rede de prestação. Trata-se aqui de hipótese de alteração regulamentar nas condições originais de contratação. De fato, está sendo proposta uma alteração, está sendo determinada uma alteração, que, no entanto, não merece, a meu ver, ser invalidada, porque, considerando o prazo dos ajustes celebrados para a delegação de serviços de saneamento, que são contratações de longo prazo, é esperado que, ao longo de sua vigência, haja alteração pelo poder público nas condições das prestações. Essa é uma possibilidade de livro que todos nós aprendemos em direito administrativo, a possibilidade, professora Carmen Lúcia não me deixará mentir, uma possibilidade que se aprende nos livros de direito administrativo, que é a possibilidade de a administração, no caso por lei, alterar unilateralmente o contrato administrativo, desde que, evidentemente, fique sempre assegurado o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. E, presidente, antes de concluir, eu enfrento com muita brevidade algumas impugnações que me pareceram relevantes e substanciais, mas que não alteram o meu ponto de vista. E, em primeiro lugar, penso que a possibilidade de celebração de contratos-programas em que o município delega sem licitação a prestação do serviço de saneamento a companhias estaduais, essa possibilidade não decorre, com todas as vênias de quem pensa diferentemente, da Constituição, do artigo 241. Essa possibilidade, que passou a existir em diversas realidades de fato, sem previsão legal, veio a ser validada, a meu ver, a posteriori por legislação ordinária, que foram a Lei 11.107 de 2005 e a Lei 8.666 de 93, em que ela precisamente veio a prever, a posteriori, como disse, essa exata possibilidade. Eu tenho aqui o dispositivo legal, que é Lei 8.666, que era a antiga Lei de Licitações, artigo 24, inciso 26, é dispensável a licitação na celebração de contrato de programa com ente da federação
ou com a entidade de sua administração indireta para a prestação de serviços públicos de forma associada nos termos do autorizado em contrato de consórcio público ou em convênio de cooperação. Portanto, essa celebração dos municípios de contrato-programa com as empresas estatais e estaduais não é uma decorrência da Constituição. Ela foi uma situação de fato que se criou, legitimada por uma lei posterior, que pode ser perfeitamente alterada por uma outra lei federal superveniente, como me parece. O segundo ponto dos três que eu separei, mais importantes, ou 4 para responder, antes de encerrar, presidente, a exigência de observância das normas de referência da Agência Nacional de Águas para acesso a recursos federais, muito importante aqui, só se aplica às transferências voluntárias e não às que sejam constitucionalmente obrigatórias. É perfeito, portanto, a União não pode reter verbas que constitucionalmente devam ser transferidas aos municípios por eles não terem aderido às normas de referência da ANA. As obrigatórias têm que ir, mas aquelas que são transferências voluntárias, é perfeitamente legítimo que a União, que está fazendo, na verdade, nesse particular, um ato de liberalidade, que ela prestigie os municípios que adotem as melhores práticas regulatórias, inclusive como incentivo a quebrar os paradigmas de ineficiência. Esse é um ponto muito importante que me leva, presidente, a ter simpatia pelo esforço de transformação trazido por essa lei. É que o status quo, que já vige há muito tempo, estabilizou o país em padrões muito insatisfatórios. E, portanto, incentivos à concorrência mediante licitação e atração de capitais privados é a mudança do paradigma que nós adotamos até aqui, com o qual estamos infelizes. E é por isso que eu insisto em as pessoas se libertarem dos dogmas ideológicos e operarem com a realidade fática e, portanto, pessoas progressistas não podem estar satisfeitas com o quadro atual. E, portanto, evidentemente, respeitando todas as convicções, mas o quadro fático é um quadro insatisfatório que precisa ser enfrentado. E a imposição de novas e mais ambiciosas metas de universalização aos contratos em curso, como disse anteriormente, me parece perfeitamente legítima. Novas condições regulamentares em contratos de longo prazo faz parte desde sempre do direito administrativo. Quer dizer, nós precisamos impor aos contratos já vigentes metas mais ambiciosas de realização desse serviço público ou não vamos universalizar jamais. Portanto, esta é uma imposição e, repito, se houver quebra do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, ele deve ser reajustado. Porém, isso não impede a administração de, por lei, inclusive, fazer a essas exigências importantes de universalização. E, por fim, presidente, eu não vejo problema, também respeitando as posições, em contrário, na delegação de até 25% do valor do contrato a empresas privadas, no caso de contratos-programa, ou seja, aqueles celebrados com empresas estatais. Se a empresa estatal não estiver dando conta, é muito melhor que ela faça a delegação à iniciativa privada, sempre observados os princípios da administração pública, inclusive o da licitação. Portanto, presidente, e em conclusão, eu acho que esta lei procura enfrentar um velho preconceito que ainda subsiste na sociedade brasileira contra a iniciativa privada, contra o capital privado, mesmo que seja para fazer coisas boas. E penso que aqui o investimento privado em saneamento básico deve ser uma mudança de paradigma e investimento privado com concorrência, porque nós precisamos, no Brasil, enfrentar também essa cultura de falso capitalismo em que existe reserva de mercado e financiamento público para tudo. Aqui é preciso que haja competição
e recursos aportados pela iniciativa privada com a contrapartida do lucro moderado e compatível, mas justo, que deve ter quem investe, quem corre o risco e quem presta um serviço público de qualidade. Portanto, presidente, cumprimentando Vossa Excelência pelo detalhado, meticuloso e, na minha visão, acertado voto que proferiu, também eu estou julgando improcedentes os pedidos, fazendo um pouco esse apelo que me parece importante, que é preciso ver no final do processo histórico quem se beneficia. Se a maior parte da população se beneficia, é essa que é a tese progressista. Ela vale mais do que as convicções ideológicas. Com essas considerações, presidente, eu peço vênia a eventuais entendimentos contrários, que são muito pequenos, porque acho que todos estamos de acordo nos pontos essenciais, no diagnóstico e na necessidade de avançarmos. Eu acompanho Vossa Excelência votando pela improcedência dos pedidos. Muito obrigado, ministro Luiz Roberto Barroso. Como vota Vossa Excelência, nossa vice-presidente, ministra Rosa Weber. Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, os queridos colegas, a ministra Carmen Lúcia, o senhor procurador-geral da República, doutor Augusto Aras, os novos advogados que assomaram a tribuna, os servidores e todos que nos assistem, destacando desde logo a efetiva contribuição ao debate da controvérsia constitucional posta, trazida pelas sustentações orais. Como relatado, né, só digo no sentido de, para apresentar o fecho do meu voto, são 4 ADIs em julgamento a questionarem a constitucionalidade de dispositivos da Lei 14.026, de 2020, que veio atualizar o marco legal do saneamento básico no Brasil, alterando o modelo até então vigente. Só esta enunciação já evidencia a relevância e a delicadeza do tema, em especial diante do dado fático, por todos enfatizados, de mais de 100 milhões de brasileiros não contarem com saneamento básico, não terem acesso à coleta de esgoto, e mais de 135 milhões se ressentirem até da falta de água potável. Cumprimento Vossa Excelência, senhor presidente, pelo voto proferido, sólido e brilhantemente fundamentado, como sempre. E também cumprimento todos os colegas que o acompanharam com fundamentos da maior valia. Por óbvio, senhor presidente, cada um olhando a vida do seu ponto de observação e com a sua visão de mundo. Peço vênia, contudo, para acompanhá-lo apenas em parte, ainda que na parte substancial acompanhe Vossa Excelência, pois estou a endossar as razões da divergência parcial aberta pelo ministro Fachin, que muito me fez refletir desde ontem, em especial, à luz do texto constitucional e com a compreensão que dele tenho, ainda que, quanto à repartição, por exemplo, das competências, eu já esteja ressalvando, em outros temas, o meu entendimento pessoal. E, no caso, as divergências abertas dizem especificamente, como muito bem ressaltou o ministro Fachin, a autonomia dos entes federativos, ou quebra do Pacto Federativo, a imposição de regras regulatórias, alteração das regras dos contratos em vigor e subdelegação dos contratos de programa. Deixo de explicitar, senhor presidente, em benefício do tempo, pela relevância da matéria e porque temos que encerrar esse julgamento, né, que desde ontem, digamos assim, está a galvanizar a nossa atenção. Eu me reporto na íntegra às razões explanadas com absoluta clareza e maestria na assentada anterior e nessa data pelo ministro Fachin, tudo conforme o voto escrito que juntarei aos autos e em suma, acompanhando parcialmente Vossa Excelência, eu julgo apenas procedentes, em parte, os pedidos deduzidos, na forma que foi explicitada
no voto da divergência. É o voto, presidente. Muito obrigado, ministra Rosa Weber. Como vota o ministro Dias Toffoli? Ele vai entrar? O ministro Toffoli está fora. Eu passo, então, a Vossa Excelência, nossa decana, ministra Carmen Lúcia. Boa tarde, presidente, Boa tarde. senhor relator, a quem cumprimento de uma forma especial pelo voto exarado, senhores ministros, senhor Procurador-Geral da República, senhores advogados, que assomaram a tribuna especialmente, senhores servidores públicos. Presidente, nessas 4 ações já foi mais de uma vez realçado por todos os ministros, a partir do voto de Vossa Excelência, da importância tão grande deste tema. E eu lembraria, claro, que o número de vezes que uma Constituição faz repetir uma palavra com o significado de direito fundamental não é determinante para a sua compreensão, mas é, pelo menos, um definidor da importância que a Constituição oferece a um tema. Nós estamos aqui, como já foi enfatizado desde o voto de Vossa Excelência, a falar do direito à saúde. Do direito à saúde no que se refere ao saneamento básico, no sentido preventivo, e até no sentido mesmo de impedir o surgimento de novas doenças. A saúde no sentido do meio ambiente. O ministro Barroso vem de fazer referência aos lixões. Eu que sou, eu podia dizer do interior, ministro Barroso, vou dizer da roça, para dizer o que é um lixão naqueles municípios pequenos. E pior, muito pior e mais dramático, presidente, é porque esses lixões servem para tornar pessoas igualadas àquilo que está jogado fora. Neste período de tanta fome e de miséria no Brasil, com o aumento deste quadro trágico que nós assistimos nos últimos anos, com a pandemia, enfim, desemprego alto, nós estamos vendo cena, todos nós que temos olhos a ver ou coração a sentir, que os lixões servem como se fossem marmitas apodrecidas que as pessoas catam. Portanto, ao invés de a sociedade brasileira estar a construir centros de melhoria de alimento, de saúde, educação, está propiciando esse tipo de situação. Por isso, parece-me que aqui a Constituição brasileira, ao repetir 83 vezes a palavra saúde, não há de ser de jeito nenhum por uma situação ocasional ou até por uma alternativa. Eu acho que é por falta de alternativa. Só para a gente se lembrar, a primeira Constituição brasileira mencionava uma vez a palavra saúde. Esta repete mais de 80 vezes. O compromisso da Constituição, do sistema constitucional, do sistema de direito, é muito maior. E acho que todos nós, todos, incluídos aqueles que têm algum ponto de divergência, realçamos exatamente esta dramática situação que leva num país que tem mais de 100 milhões de pessoas sem o tratamento do sistema de esgoto, sem uma água tratável, a relevar o esforço que foi feito pelo legislador, como disse, enfatizado por todos desde o voto de Vossa Excelência, para considerar na análise constitucional do tema. E aqui, presidente, não vou me alongar, mas apenas lembrando que todos nós que passamos pela Faculdade de Direito, no 2º ou 3º ano, logo no início do estudo sobre o serviço público, estudamos o caso do Rio no final do século XIX, início do século XX, quando houve a mudança do paradigma até material. O Rio de Janeiro tinha, como uma das principais cidades sempre do Brasil e ainda hoje, um sistema de energia, de luz que era por candeias, que eram... E quando veio a energia elétrica, os contratos estavam em vigor. E nós todos estudamos este caso como o primeiro caso modelar que ficou na nossa jurisprudência judicial e administrativa, porque os contratados daquele sistema de energia ou de iluminação
pública anterior, não queriam desfazer os contratos, dizendo que eles tinham direito àqueles contratos. E o que os tribunais disseram, então, foi exatamente que isso que, desde o voto de Vossa Excelência e até o voto agora da ministra Rosa, passando pelo voto do ministro Fachin, do ministro Barroso, acabam de enfatizar. O serviço é público, é do povo. Portanto, na ponta inicial está aquele que usufrui desse serviço. E no caso da saúde, não é um serviço só prestado, é um direito fundamental à dignidade da vida humana. Portanto, a mudança que se fez, e desde o voto de Vossa Excelência tem sido enfatizado que na emenda desta lei, 14.026, está: atualiza o marco legal do saneamento básico. Parece-me que aqui nós temos que interpretar que onde está atualiza é transforma. Houve uma transformação legal, infraconstitucional, do que era o marco regulatório, e que o que se põe aqui é se essa transformação se deu cumprindo princípios e regras constitucionais insuperáveis ou não. Desde a ação direta, parece que é a 6536, que põe em dúvida a constitucionalidade ou a validade constitucional de toda a lei, e aqueles que pontuam alguns dispositivos, todos eles têm chegam ao mesmo resultado: a não mudança. Ora, a mudança era necessária, como também já foi enfatizada, pela singela circunstância de que o modelo anterior levou a este quadro caótico, dramático, que nós temos, não é do saneamento básico, é da falta de saneamento básico. Portanto, eu diria até que podia-se dizer que nós estamos em estado de coisas inconstitucionais por causa da ausência do princípio da eficiência num serviço público essencial para a população, para a saúde das pessoas, para o meio ambiente saudável, para o tratamento da água. E, neste sentido, a tentativa de restabelecer o anterior, e por isso o ministro Fachin, também no seu voto, desde o início, realçou que não estava contrário à lei, que não se punha contrário, mas que achava que ela era necessária. Os pontos específicos por ele enfatizados e agora acompanhados pela ministra Rosa Weber são exatamente naquilo que seria coerente com a Constituição ou não. Acho que já foi devidamente abordado todo o questionamento mais grave da lei. Primeiro, e aqui apenas eu enfatizo e farei a juntada de voto escrito, presidente, no sentido de que a autonomia não me parece tenha sido de alguma forma tisnada. A autonomia, e a única preocupação que tive, cheguei a conversar com o ministro Fachin especificamente sobre isso, era se a necessidade de o município se adaptar às normas de referência da ANA ou a obrigatoriedade de cumprir algumas metas para atingir ou obter os recursos, de alguma forma alterava ou esvaziava a autonomia dos municípios. E depois de pensar e repensar, eu mantenho o voto que inicialmente tinha formulado, com as vênias do ministro Fachin, agora da minha querida ministra Rosa Weber, exatamente porque me parece que a autonomia é o espaço de competência própria definido constitucionalmente para se dar cobro às atribuições que são fixadas para cada um dos entes federados. E, neste caso, não há o esvaziamento, há uma definição de metas gerais exatamente para se cumprir as regras e princípios realizadores do direito à saúde, ao meio ambiente saudável, ao tratamento de águas, de resíduos, e, portanto, me parece que a autonomia não foi atingida. Igualmente, presidente, o ponto de haver a imposição de acatamento de determinadas regras, inclusive da agência reguladora, não me parece que tenham comprometido a validade constitucional. Primeiro, porque a agência nacional realmente, se desbordar daquilo que seja a sua atribuição, pode ter questionado em caso específico, mas o papel dela é exatamente o de regular a prestação desse serviço e não me parece, portanto, tenha sido esvaziado o município. E o outro ponto, que também mereceu minha atenção mais específica, especialmente pelo que foi posto, e o ministro Fachin põe isso com muita proficiência, como sempre, em seu voto, é a questão da transição. Nós temos contratos em andamento. Ocorre que
instrumento, talvez, por excelência, cuidado pela lei, para impedir a continuidade do modelo que não deu certo, que não cumpriu o que a Constituição determinava para que a gente tivesse a superação e a extensão e universalização do serviço, era exatamente a questão dos contratos programa, porque é nesses que os municípios acabam desatendendo a eficiência que lhe é exigida e a permanência deles impediria a sequência da lei. E, de toda sorte, como também hoje já foi aqui mais de uma vez realçado, o recurso que é exigido para obtenção do qual se exige o cumprimento das metas é aquele que é de repasses voluntários, guardados e resguardados, portanto, o direito para a manutenção da autonomia financeira e administrativa daquilo que é repasse obrigatório. Então, as normas de transição estão atendidas na medida em que a gente tem os contratos que cumpram já aquelas metas e que atendam aquelas metas vigentes, que continuam a prevalecer, e aqueles que precisam e que podem ser adaptados. E não sendo, é que nós teremos, então, essa situação. Eu apenas faria uma referência, presidente, e apenas como um questionamento, porque não altera em nada nem o voto, mas o ministro Barroso acaba de afirmar em seu voto que ele achou, pelo menos estranha, a indicação de uma autarquia prevista no artigo 4º da lei, e que poderia ser outro tipo de entidade administrativa. É que me parece que o legislador quis pensar numa autarquia territorial que a gente não está tão acostumado a adotar, e não autarquia de serviço, que é essa que poderia ser equiparada à empresa pública e sociedade de economia mista para efeito de prestação de alguns serviços. De toda sorte, isto vai se discutir na aplicação e na execução das funções que foram postas por essa lei. Pelo que me parece, presidente, que não há, neste caso, nada que possa ser considerado frontalmente contrário à Constituição e, como eu disse, eventual desbordamento que se venha a ter na aplicação será objeto de questionamento, se for o caso e quando for o caso, mas não será uma desafinação da lei com a Constituição, mas na aplicação por um ou outro ente da federação. Pelo que, permanecendo rígido e como Vossa Excelência já enfatizou, até mesmo a reunião dessas entidades em nada altera a Federação Brasileira, não me parece que tenha sido colocado em confronto o princípio federativo no Brasil, e eu estou acompanhando e parabenizando mais uma vez Vossa Excelência pelo brilhante voto, que cuidou de todos os pontos questionados com tanta profundidade que permitiu que esse debate fosse levado adiante. Voto, portanto, senhor presidente, pela improcedência dos pedidos formulados, acompanhando o voto de Vossa Excelência e, como disse, farei juntada do meu voto. Muito obrigada mais uma vez pela palavra. Muito obrigado, ministra Carmen Lúcia, nossa decana. Agora acolho o voto do Sua Excelência, o ministro Dias Toffoli, que eu tinha saltado, aguardando essa chegada. Eu estava atendendo uma audiência. Está bem. Então, Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, senhoras ministras, ministra Rosa Weber, vice-presidente, ministra Carmen Lúcia, senhores ministros, senhor Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras, cumprimento os advogados que se manifestaram na pessoa do doutor César Zilioto, aqui presente no plenário físico, senhoras e senhores servidores, servidoras, todos que nos acompanham. Senhor presidente, ontem os debates foram extremamente importantes e hoje também os votos, cumprimento a partir do voto de Vossa Excelência, dos votos proferidos que eu acompanho, e do voto do ministro Luiz Edson Fachin, da ministra Rosa Weber, que diverge, mas os esclarecimentos que hoje Vossa Excelência trouxe, e isso ficando esclarecido, né, naquilo que pertine à minha convicção, devido à venda do ministro Luiz Edson Fachin e da ministra Rosa Weber, eu penso que esclarecem algumas das dúvidas, e eu não vou além daquela minha dúvida que eu tinha inicialmente, se era a participação, a formação de consórcios estaria ou não sofrendo algum tipo de tolhimento. Então, Vossa Excelência fez o esclarecimento, pedindo vênia aos bem fundamentados os votos trazidos pelo ministro José de Fachin e ministra Rosa Weber, eu acompanho Vossa Excelência, senhor presidente. Muito obrigado. Sua Excelência, ministro Dias Toffoli. Como vota Vossa Excelência, ministro Ricardo Lewandowski? Presidente, boa tarde.
na pessoa de Vossa Excelência, cumprimento todos os presentes. Senhor presidente, creio que não há necessidade nenhuma de tecermos loas ao importante papel da iniciativa privada na economia nacional, mesmo porque isso consta da Constituição, todos sabemos que constitui um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, segundo o artigo 1º, inciso 4º, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Portanto, a livre iniciativa é um dos fundamentos da própria República. Não bastasse isto, se formos para o artigo 170 da nossa Carta Magna, lá leremos que a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho e na iniciativa, na livre iniciativa, tem, por fim, assegurar a todos uma exigência digna, conforme os ditames da justiça social, observados outros princípios. Portanto, não há dúvida de que nós optamos, ou o Constituinte de 88 optou por prestigiar a livre iniciativa, a participação do capital privado em todas as áreas que digam respeito ao desenvolvimento nacional. Também não é preciso, a meu ver, senhor presidente, ressaltar a situação absolutamente caótica em que se encontra o saneamento básico. Vossa Excelência, como eminente professor de Direito Civil, sabe que fatos notórios independem de provas. Portanto, isto é um fato notório e não precisa ser provado. Não obstante, senhor presidente, eu peço vênia para lembrar uma passagem muito conhecida da história da filosofia, em que Aristóteles, que foi um devotado discípulo de Platão, disse o seguinte: eu sou muito amigo de Platão, mas sou mais amigo da verdade. Portanto, senhor presidente, independentemente de todas essas considerações iniciais que fiz, entendo que nós, como juízes constitucionais, independentemente dos fatos sob exame, temos que ser mais amigos da Constituição. E, nesse sentido, sei que Vossa Excelência prima por ser um grande cultor da Constituição, quero dizer que tem algumas divergências com Vossa Excelência quanto ao tema. Tal como a ministra Rosa Weber e o ministro Edson Fachin, em grande parte eu comungo do ponto de vista de Vossa Excelência, considerando constitucional grande parte dos dispositivos aqui atacados. Mas existem alguns temas que eu peço vênia para feri-los com um pouquinho mais de verticalidade. Eu estou atento para o tempo, sei que temos um compromisso institucional que vamos cumprir pontualmente às 18 horas, pelo menos no que me concerne, e eu trouxe um resumo do voto escrito que eu teria para proferir. E quero dizer também que, inicialmente, o meu voto coincidia integralmente com o voto de Vossa Excelência, mas como, felizmente, não é, os nossos debates têm um caráter eminentemente dialógico, como aliás, é próprio da democracia, e a alta corte tem que ser realmente esse bastião da democracia, mostrar que as questões são exaustivamente discutidas aqui, rediscutidas. Então, não é possível que nós venhamos para um julgamento com uma posição prévia já tomada, com parti-pris. Evidentemente que nós estudamos. Mas depois dos debates de ontem, sobretudo depois de ouvir o denso voto do ministro Fachin, as intervenções muito apropriadas e sempre apropriadas do ministro Dias Toffoli, eu, de ontem para hoje, alterei o meu ponto de vista em alguns temas. Vou, então, rapidamente, passar ao meu texto, que é o resumo do resumo que eu disse. Começo dizendo que não há dúvida quanto à complexidade e à importância da prestação de serviços de saneamento básico, tema que tem ocupado o espaço na agenda política, social, econômica e ambiental de diversos países, e que é transversal ao englobar questões de saúde pública, conservação do meio ambiente, controle da poluição, acesso aos recursos hídricos e proteção aos direitos humanos. Pois bem, para solucionar a controvérsia retratada nos autos, os aspectos a serem discutidos dizem respeito à constitucionalidade da prestação regionalizada do serviço de saneamento básico, a constitucionalidade das novas atribuições normativas e fiscalizatórias da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico,
dentre elas o estabelecimento de normas de referência de abrangência nacional e as novas funções dos servidores da agência, e ainda da vedação ao contrato programa do modelo de concessão no setor em discussão e as normas de transição entre os regimes. Então, começo dizendo que, no tocante ao argumento de que a prestação regionalizada do serviço de saneamento básico, por meio da exploração por blocos, violaria os princípios da universalidade do serviço público, da modicidade tarifária e o Pacto Federativo, entendo que a nova legislação traz previsões e garantias para que esses objetivos sejam alcançados, razão pela qual o referido pleito não merece ser atendido. No entanto, é preciso verificar também se a Lei 14.026 viola ou não a competência constitucionalmente conferida aos municípios em matéria de saneamento básico. Aí eu transcrevo os dispositivos constitucionais aplicáveis. O artigo 21 diz que compete à União, no inciso 22, instituir diretrizes, permito-me repetir mais uma vez, para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes. Aí vem o artigo 23 e diz: é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, no inciso 9º, promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e saneamento básico. E, por sua vez, o artigo 25 diz o seguinte: os Estados organizam-se e regem-se pelas constituições e leis que adotarem, observados os princípios da Constituição, e no parágrafo 3º diz o seguinte: os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas, microrregiões constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes para integrar a organização, planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. E, finalmente, o artigo 30 diz o seguinte: compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse comum, obviamente, local. 2, suplementar a legislação federal e estadual no que couber. E, finalmente, o inciso 5º do artigo 30 diz o seguinte: organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão os serviços públicos de interesse local, incluído o transporte coletivo que tem caráter essencial. Ora, o saneamento básico pode ser local e pode ser, eventualmente, ser metropolitano, ou dizer respeito a uma aglomeração urbana ou uma micro-região. Então, eu digo, senhor presidente e eminentes pares, que é evidente, portanto, no desenho institucional adotado pela Carta Magna, que os municípios são titulares originários das funções públicas de interesse local e de uma parcela das funções de interesse comum. São aquelas que ocorrem quando existe um interesse que engloba vários municípios e, eventualmente, até o Estado, como só é acontecer no caso das micro-regiões, aglomerações urbanas e regiões metropolitanas. Eu trago aqui a lição, não vou ler, muito densa, do professor Alaor Café Alves, que foi professor na nossa Universidade de São Paulo, é uma das maiores autoridades em direito administrativo, mas, sobretudo, na questão metropolitana, foi secretário de Assuntos Metropolitanos em São Paulo e foi presidente da empresa metropolitana de planejamento, enfim, da Grande São Paulo, e eu, então, transcrevo a lição desse grande mestre no que diz respeito às funções públicas comuns, a importância deste conceito novo trazido pela Constituição de 88. Mas salto isto, a bem da brevidade do tempo, e passo, então, a dizer que o Supremo Tribunal Federal reconheceu no julgamento da ADI 2340 de Santa Catarina, de minha relatoria, que, entre aspas, palavras minhas, a complexidade dos serviços públicos de fornecimento de água e saneamento básico, principalmente nas regiões metropolitanas, hipótese na qual, além do interesse local, haveria o chamado interesse metropolitano de caráter individual, intermunicipal, é evidente. De forma geral, a autonomia demanda a pluralidade de ordenamentos e a repartição de competências.
Em seu clássico estudo, o professor Baracho bem assentou que a autonomia pressupõe o poder de direito público não soberano, que pode, em virtude de direito próprio e não em virtude de delegação, estabelecer regras de direito obrigatórios, que é o caso do município naquilo que diz respeito ao interesse local e a essas funções públicas mais abrangentes. Eu cito o conhecido livro do professor Baracho, que é Teoria Geral do Federalismo. Depreende-se que a essência da autonomia municipal contém primordialmente, ainda nas palavras minhas, naquela ADI, a autoadministração, que implica a capacidade decisória quanto aos interesses locais, sem delegação ou aprovação hierárquica e, além disso, o autogoverno. No entanto, é preciso destacar que as peculiaridades do serviço de fornecimento de água, de forma especial, e saneamento básico, de forma geral, que pode impactar profundamente as demais comunidades em razão da própria distribuição geográfica de lençóis freáticos, bacias hidrográficas e mananciais, rios, etc., tem uma característica toda especial. Nesse sentido, a competência para promover a melhoria das condições de saneamento básico é comum da União dos Estados e municípios, artigo 23, inciso 9 da Constituição Federal. Essa minha intervenção, senhor presidente, foi placitada pelo plenário desta Suprema Corte. Portanto, penso que é um ponto do qual todos temos que partir. Outros sinos autos da ADI 1842, do Rio de Janeiro, sendo relator o eminente ministro Luiz Fux, redator para o acordo do ministro Gilmar Mendes, que se discutia a questão do serviço de saneamento no âmbito das regiões metropolitanas, micro-regiões e aglomerados urbanos, ou aglomerações urbanas, tive a oportunidade de esclarecer o seguinte: peguei carona na discussão e eu disse o seguinte: as funções públicas de interesse comum, inconfundíveis com aquelas de interesse exclusivamente local, correspondem, pois, a um conjunto de atividades estatais de caráter interdependentes, levadas a efeito no espaço físico de um ente territorial criado por lei complementar estadual que une municípios limítrofes relacionados por vínculos de comunhão recíproca. Aí salto um trecho e digo: assim, embora se reconheça que a autonomia assegurada pela lei maior não pode ser esvaziada mediante a transferência integral da titularidade das funções públicas de interesse comum ao Estado instituidor, dá à entidade territorial tal garantia que o texto magno assegura às comunas e, portanto, também não deve, de outra parte, atuar como um bloqueio à efetiva concretização de outros valores constitucionais, em especial atinentes ao federalismo cooperativo. O que eu digo é o seguinte, que mesmo nessas áreas territoriais mais complexas que foram introduzidas pela nova Constituição, em que há um entrosamento de competências, um compartilhamento de competências, jamais o município perde a titularidade, porque desses serviços, ou pelo menos a competência relativamente a tais serviços ou funções públicas, como se diz hoje, porque elas são originárias. Disse, então, que parece-me, portanto, que a gestão compartilhada das novas regiões, previsto no artigo 25, parágrafo 3º inciso 1º da Constituição, entre municípios e estados, é a solução que melhor se harmoniza com a preservação da autonomia local e a imprescindível atuação do ente instituidor como coordenador das ações que envolvam o interesse comum de todos os integrantes do ente regional. O que é que eu estava dizendo naquela oportunidade? E mesmo nas regiões metropolitanas, em que há um protagonismo maior do Estado natural, os municípios que integram essas regiões não perdem as suas competências, há uma competência compartilhada. Eu continuo, então, dizendo que, no caso das entidades regionais, o mínimo denominador comum para o seu adequado funcionamento consiste no compartilhamento das decisões relativas às funções públicas de interesse comum, inclusive quanto ao poder de concessão dos respectivos serviços, de tal modo que não haja concentração desta competência na esfera de um único ente, seja ele Estado instituidor, o município polo ou qualquer dos demais. Os municípios, e desde que
se dê preponderância da vontade de denominar determinado ente federativo sobre outros, é preciso, então, respeitar também essa competência municipal. Estou aqui abreviando. No julgamento do referido caso, o STF reconheceu que o saneamento básico pode explorar o interesse local e passar ao interesse comum, quando se trata de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas, micro-regiões, etc. Entendeu também que a aglomeração de municípios poderia ocorrer tanto voluntária quanto compulsoriamente nas hipóteses constitucionais, desde que no interesse comum de prestar um serviço adequado de saneamento, sem que com isso, insisto, senhor presidente, haja qualquer transferência de competências para o Estado ou violação à autonomia federativa. Isso nós assentamos já em plenário. Logo, compartilhar competências compreende compatibilizar interesses para o reforço do federalismo cooperativo em uma dimensão de governança coletiva e difusa, rechaçando-se a centralização em um ou outro ente federativo, em especial no caso da União. Especificamente com relação às questões de saneamento básico, os limites de interesse exclusivo dos municípios são extrapolados, justificando a participação de outros entes federados. Nesse sentido, em sede acadêmica, tive a oportunidade de assentar que a autonomia assegurada aos municípios pela Constituição não pode atuar como um bloqueio por parte das comunas à concretização de outros valores constitucionais atinentes ao federalismo contemporâneo, hoje cooperativo, em especial a prestação tempestiva e eficaz das funções públicas de interesse comum. Ou seja, o município cede, em parte, mas não perde as suas competências. Observo ainda que os entes federativos devem observar o princípio da lealdade federativa, o federal, se traduz no dever de colaboração e cooperação entre o governo central e os governos locais, especialmente para conferir viabilidade aos atos que os afetem reciprocamente. É da própria essência do federalismo a obrigação cometida à União e aos entes federados de se comportarem com solidariedade nas relações que mantêm entre si. É o que a doutrina alemã chama, e o ministro Gilmar Mendes frequentemente evoca este princípio, e também o ministro Fachin de quando em quando, é o princípio da lealdade federativa, que em alemão se chama Bundestreue, cujo objetivo é fomentar uma relação construtiva, amistosa e de colaboração entre as partes integrantes do Pacto Federal, protegendo-os de interesse comum. Nesse ponto, merece destaque a discussão sobre as alterações referentes ao consórcio público e ao convênio de cooperação, preocupação ontem relatada pelo ministro Dias Toffoli, no setor de saneamento. E aí eu me valho, e estou terminando, senhor presidente, das palavras do ministro Edson Fachin, seu voto, em que diz o seguinte: a Constituição prevê a possibilidade de prestação de serviço de saneamento básico à população também por meio de gestão associada, manifestada por consórcio público ou por convênio de cooperação, cuja operacionalidade se configura no contrato de programa entre entidades de entes federativos diferentes, conforme autorizado pelo artigo 241, compreendo, diz o ministro Fachin, que a vedação desta possibilidade, por meio de lei, reduz o exercício da competência conferida aos municípios pelo texto constitucional. Então, por essas razões, senhor presidente, acompanha a divergência data vênia da opinião de Vossa Excelência e dos demais que o acompanharam, no sentido de compreender que houve, no caso, nesse ponto, quebra do pacto federativo, e para afirmar que, a meu ver, são inconstitucionais os artigos 7º da Lei 14.026, no que alterou os artigos 8º, parágrafo 1º, e 9º, incisos 1 e 2, 10, caput, da própria lei, da Lei 11.444, o artigo 9º da Lei 14.026, no que modifica o artigo 13, parágrafo 8º da Lei 10.107 de 2005 e o artigo 13 da Lei 14.026.
Quanto à atribuição de competência à ANA para editar normas de referência e de abrangência nacional sobre serviços de saneamento e a potencial violação da autonomia dos entes federativos, verifico que a competência regulatória de natureza técnico-administrativa de agência reguladora de saneamento básico não exclui a competência comum aos entes para atuar na área nos termos do artigo 21, inciso 20, 22, inciso 27 da Constituição. E sigo adiante, e nesse sentido, o plenário desta Suprema Corte, no julgamento da ADI 2095, sendo relatora a ministra Carmen Lúcia, considerou legítima a atribuição de uma agência do Rio Grande do Sul para prevenir e arbitrar, conforme a lei e os contratos, os conflitos de interesse entre os concessionários e os usuários, ou entre aqueles e o poder concedente. Dessa forma, considerou-se que a autonomia federativa demanda uma pluralidade de ordenamentos e a repartição de competências. Com relação aos condicionamentos ao acesso a recursos federais, em razão das normas de referência, dentre as quais merecem destaque as metas de universalização do serviço público, entendo que não há vedação aos recursos próprios dos municípios. A norma trata tão somente dos aportes federais via transferências voluntárias, que podem ser substituídos, inclusive, pelo financiamento privado. Essa foi a objeção que eu ousei levantar à ponderação do ministro Fachin, na sessão de ontem, quanto à leitura do artigo 13, ao entendimento do artigo 13, salvo melhor juízo. Ademais, a alteração da nomenclatura dos cargos públicos, especialista em regulação de recursos hídricos, saneamento básico e o âmbito material de atuação de seus ocupantes pela lei impugnada, não vigora o artigo 103 do ato das disposições constitucionais transitórias, uma vez que não cria cargo, tampouco transforma a estrutura da carreira ou ainda prevê um acréscimo remuneratório. Por fim, quanto à alegação de que a instituição de um modelo de contrato de programa seria tentatória à segurança jurídica e violadora do ato jurídico perfeito, culminando em desmonte das empresas estatais e confisco dos investimentos por elas realizados e ainda não amortizados, tenho que a legislação impugnada, ao estabelecer a obrigação de submissão aos procedimentos licitatórios, promove, na verdade, uma aproximação entre o plano infralegal e o plexo constitucional que está, enfim, delineado no artigo 175 da Constituição Federal. Então, eu acompanho o relator nesses pontos em que agora evidenciei de forma muito rápida, mas acompanho, creio que substancialmente, o voto do eminente ministro Edson Fachin para julgar parcialmente procedentes as ações diretas de inconstitucionalidade. Essas que estão sob julgamento, me dispenso de ler, porque quero cumprir rigorosamente o horário que combinei com Vossa Excelência, senhor presidente. Então, em suma, pedindo vênia a todos os demais que acompanharam integralmente Vossa Excelência, assim como fez a ministra Rosa Weber agora, acompanha a divergência aberta pelo ministro Edson Fachin. Ministro Gilmar Mendes, nosso decano, já havia votado, razão pela qual proclama o resultado que a Corte... Eu gostaria de fazer... Pois não. Só um pequeno registro, que eu fiz aquele resumo. Acho que essa é uma decisão importante e que, de fato, valora a decisão tomada pelo Parlamento. Eu vou até poupar o tribunal de ler, mas eu trouxe um registro que também foi feito ontem pelo ministro Alexandre de Moraes, que foi o trabalho do relator no Senado, do senador Tasso Gereissati, na proposta do PL 41162, em que ele dizia de todos os problemas que nós enfrentamos, Vossa Excelência começou destacando isso, e ele dizia: o Brasil, em pleno século XXI, não pode aceitar ter condições de saneamento equivalentes àquelas que alguns países europeus já tinham no início do século XX. Com o novo marco legal, o país terá condições de, em período relativamente curto, saldar essa aviltante dívida que é fundamentalmente social, dada a multidimensionalidade de seus impactos. Este é um trabalho digno de nota, feita pelo Parlamento da República. Vamos consignar em ata as palavras de Vossa Excelência. Então, vou anunciar o resultado. A Corte, por maioria,
julgou improcedente os pedidos veiculados nas ações, aí enumera as ações, né? Procedentes os pedidos veiculados nas ações de constitucionalidade assim numeradas, vencidos parcialmente os ministros Edson Fachin, Rosa Weber e Ricardo Lewandowski, que julgavam parcialmente procedentes os pedidos. Bem, então eu agora convido a todos para agora, às 18 horas, nós vamos inaugurar as novas instalações do Museu do Supremo Tribunal Federal. Isso é uma obra de porte iniciada pelo ministro Dias Toffoli. Eu dei continuidade com os financiamentos. O museu já está devidamente integrado por diversas peças. Será uma cerimônia diminuta, poucas pessoas, discursos de 5 minutos, 2 ou 3, e depois, então, nós poderemos voltar aos nossos lares. Então, por hoje, agradeço a colaboração de todos e declaro encerrados os trabalhos.